Olá, alunos e alunas do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Priscila e eu vou acompanhar vocês na aula de hoje, que é uma aula com atividades sobre o tema que nós estudamos anteriormente. O tema foi o mercantilismo e a colonização da América. Olha só, essa nossa aula, esse tema, ele faz parte da seguinte unidade temática, que é a organização do poder e as dinâmicas no mundo colonial americano. No decorrer desta aula, nós buscaremos desenvolver duas habilidades da BNCC. A primeira delas é a de identificar conexões e interações entre as sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da Ásia, no contexto das navegações, e indicar a complexidade e as interações que ocorrem nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. A outra habilidade da BNCC é a de caracterizar a ação dos europeus e suas lógicas mercantis, visando ao domínio no mundo atlântico. Então vamos lá responder aí algumas questões sobre esse tema. Vamos lá, gente, essa aqui é a questão de número 1, a gente tem aqui o enunciado, diz o seguinte: na Idade Moderna, os governantes absolutistas adotaram várias práticas econômicas denominadas mercantilismo, visando o acúmulo de riquezas. Analise as afirmativas abaixo e preencha o espaço com o nome do princípio mercantilista a qual se refere. Então, você lembra das características do mercantilismo que nós estudamos na aula anterior? Então, olha só, você vai analisar cada uma dessas afirmativas e vai atribuir alguma daquelas características que nós estudamos na aula passada. Eu vou deixar você fazendo essa análise, respondendo essa questão, já já eu venho para conferir a tua resposta. Até daqui a pouco! Agora que você já respondeu a questão de número 1, vamos conferir a tua resposta? Olha só, gente, essa questão ela pede que a gente preencha esse espaço com o nome do princípio mercantilista a qual essa frase vai se referir, a qual esse enunciado, essa afirmativa se refere. Então, vamos conferir. A letra A diz o seguinte: busca pelo acúmulo de metais preciosos como ouro e prata, considerados indicadores de riqueza de um estado. Vamos lá, gente, você lembra, qual estratégia do mercantilismo, qual característica do mercantilismo defende esse acúmulo de metais preciosos? Bom, você acertou se você escreveu metalismo. O metalismo também, pessoal, era chamado de bulionismo, ok? Vamos lá para a letra B. A letra B diz o seguinte: cobrança de taxas e tarifas na entrada de produtos importados para deixá-los mais caros que os artigos nacionais similares. Bom, você acertou se você marcou ali protecionismo. Olha só, gente, o protecionismo consistia nisso, de você taxar os produtos importados para torná-los mais caros do que os produtos nacionais. E assim você dava vantagem para os produtos nacionais competirem com os produtos que vinham de fora, ok? Então esse era o protecionismo. A letra C diz: buscava-se vender mais do que comprar para obter mais lucros, que são os superávites. Então olha só, gente, você acertou se você marcou aqui balança comercial favorável. Entre as estratégias do mercantilismo estava aquela de se buscar exportar mais, ou seja, vender mais, e importar menos, ou seja, comprar
comprar menos. Essa era a lógica para se obter lucros, que era o superávit, e evitar dívidas ou gastos excessivos, que são os déficits, ok? Eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão e vamos para mais uma questão, que é a questão de número 2. Olha só, gente, a questão de número 2, a gente tem um mapa, aqui o mapa que destaca as 13 colônias inglesas, certo? E nós vamos aqui agora para a nossa questão. A nossa questão diz o seguinte: o mapa acima mostra as 13 colônias. Sobre esse território, é correto afirmar que a letra A diz o seguinte: foram fundadas pela Inglaterra e posteriormente originaram um país denominado Estados Unidos. Será que é isso? A letra B diz: foram fundadas pela Itália e posteriormente originaram um país denominado Cuba. A letra C diz que foram fundadas pela Inglaterra e posteriormente originaram um país denominado Canadá. E a letra D diz que foram fundadas pela Espanha e posteriormente originaram um país denominado México. Bom, eu vou deixar você escolhendo uma dessas alternativas, já já eu volto para conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Dessas alternativas você marcou? Qual delas você considera correta? Então vamos lá, gente. Essa questão pede que a gente marque uma dessas alternativas que falam corretamente sobre essas 13 colônias. E cada uma dessas afirmativas está indicando o país que a colonizou e também está dizendo o país que surgiu, né, depois que essas colônias se tornaram ali independentes. Vamos lá. Observando o mapa, nós já temos aqui lá no início, né, a descrição que diz 13 colônias inglesas, ok? Então aqui a gente já tem a primeira informação de que essas colônias foram fundadas pela Inglaterra. Logo, pessoal, nós temos quais alternativas que nos afirmam que esses territórios foram colonizados pela Inglaterra? Olha só, a letra A e temos também a letra C. Logo, a letra B, que fala que foi colonizado, fundado pela Itália, e a letra D, que diz que essas colônias foram fundadas pela Espanha, são alternativas incorretas. Então, nós temos que decidir aqui entre letra A e letra C. Vamos conferir agora. A letra A diz, né, que foram fundadas pela Inglaterra e posteriormente originaram o país denominado Estados Unidos. Olha só, gente, essa é a nossa alternativa correta, ok? O nome do atual Estados Unidos tem a ver, faz referência a esse período. E no começo eram 13 colônias e essas colônias, quando se tornaram independentes, cada uma delas formaram um estado independente. Esses estados se uniram, formando então os Estados Unidos da América. Claro que esse território, né, inicialmente, que era o território dos Estados Unidos, que era o mesmo dessas 13 colônias, ele foi um território que se expandiu, ok? Eles aumentaram esse território consideravelmente, ok? Então a gente tem aqui a letra A. A letra C está incorreta porque ela afirma que o país que originou-se a partir dessas 13 colônias foi ali o Canadá. Tá? O Canadá é um país que também está localizado na América do Norte, mas está bem mais na região mais setentrional ali do nosso continente, ok? Então vamos lá para mais uma questão, a questão de número 3. Nós temos aqui o enunciado que diz: observe a imagem abaixo e em seguida responda a questão. A gente tem aqui nesse mapa, né,
o destaque aqui de algumas colônias, ok? Vamos para o enunciado que diz: no mapa acima estão destacadas as colônias de Quebec e da Louisiana, ambas fundadas na região da América do Norte e que atualmente correspondem respectivamente ao nordeste do atual Canadá e parte do território dos Estados Unidos da América. Qual país europeu fundou essas duas colônias? Então, olha só, pessoal, qual país europeu chegou nessa região aqui e fundou ali a cidade de Quebec em 1608 e depois ali fundou ali a colônia da Louisiana? Lembra da nossa aula anterior? Eu vou deixar você respondendo essa questão e já já eu venho para conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Agora que você já respondeu a questão de número 3, já indicou ali qual foi o país que fundou a cidade de Quebec em 1608 e depois fundou a colônia da Louisiana no território que atualmente pertence aos Estados Unidos, vamos conferir a tua resposta. Olha só, gente, na aula anterior nós vimos, tá, que o país que colonizou essa área, né, que primeiramente ocupou essa região, o país europeu foi a França, ok? E olha só, gente, esse território aqui da Louisiana, que atualmente faz parte do território dos Estados Unidos, ok? Foi um território que posteriormente, depois que os Estados Unidos, né, se tornou independente, deixou de ser colônia da Inglaterra, eles começaram um processo de expansão, ok? E anexaram todo esse território, certo? E a região aqui, posteriormente, que faz referência ao território da antiga cidade de Quebec, é um território que faz parte do atual Canadá, ok? Então, eu espero que você tenha acertado essa questão. Vamos para a nossa questão de número 4. A questão de número 4 diz o seguinte: no período pré-colonial, de 1500 a 1530, os portugueses ainda não haviam ocupado de forma efetiva as terras de sua colônia. No entanto, tinham como atividade exploratória a extração. Letra A, de ouro. Letra B, de látex. Letra C, do pau-brasil. Letra D, de carvão mineral. Então, eu vou deixar você escolhendo uma dessas alternativas. Aqui já eu venho conferir a tua resposta. Então, pessoal, qual dessas atividades extrativistas era realizada, né, pelos portugueses no período pré-colonial? E então, qual dessas alternativas você marcou? Bom, nós vimos na aula anterior que os portugueses chegaram aqui no nosso território em 1500 e até 1530 eles realizavam ali uma atividade, a extração de um produto que não exigia ali não exigia ali uma permanência deles nesse território. Ou seja, então até mais 1530 não haviam ali
vilas, não haviam povoamentos, ok? Os portugueses vinham, exploravam esse produto, levavam para ser comercializado em Portugal. Então, olha só, você acertou essa questão se você escolheu a letra C, certo? Que cita o pau-brasil como sendo ali o produto extraído do território do Brasil nesse período pré-colonial. Claro que com o tempo essa atividade ela deixou de ser a principal e outras passaram a ser realizadas, como por exemplo o cultivo da cana-de-açúcar, que foi a atividade que passou a ser realizada pelos europeus ali a partir de 1531, quando eles começaram a se estabelecer de fato aqui no território que deu origem ao nosso país. Então, eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão. Vamos para mais uma questão sobre esse tema. E a questão de número 5 diz o seguinte: a ocupação sistemática da América Portuguesa deu-se de forma efetiva somente a partir de 1531, com Martim Afonso de Souza. Quais motivos levaram os portugueses a iniciar a ocupação de sua colônia somente neste período? E então, pessoal, você lembra por que os portugueses só começaram a, de fato, ocupar as terras que hoje pertencem ao Brasil a partir de 1531? O que levou os portugueses a começarem essa colonização e essa ocupação de forma mais tardia? Então, eu vou deixar você fazendo essa análise e respondendo essa questão. Já já eu venho para conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Você respondeu a questão de número 5, vamos conferir aí a sua resposta. Essa é uma questão que quer saber por que os portugueses só começaram a ocupação efetiva do território de sua colônia, o território que deu origem ao nosso país, somente a partir de 1531, certo? Então, olha só, como nós vimos na aula anterior, os portugueses, no período que chegaram aqui nas terras onde hoje está o Brasil, né, onde hoje é o Brasil, acontece que eles tinham uma atividade econômica, que era o comércio com o Oriente, onde eles comercializavam ali as especiarias e obtinham muitos lucros. Ok? Então, naquele primeiro momento da colonização, eles tinham essa atividade econômica principal. Com o passar do tempo, essa atividade ela foi deixando de ser cada vez passou a ser cada vez menos lucrativa, e isso acabou ali despertando nos portugueses a necessidade de encontrar algo para substituir, ok? E assim continuar acumulando riquezas e obter lucros, ok? Então, esse foi um dos motivos ali do porquê os portugueses só começaram ali a explorar, né, a ocupar de fato o território da sua colônia a partir de 1531, porque eles estavam nesse cenário ali de buscar novos mercados e novas atividades que gerassem lucro e riqueza. Um outro motivo também eram as constantes tentativas, aliás, ameaças de invasão ao território da colônia. Países como França, por exemplo, e Holanda, que chegaram posteriormente a ocupar parte do território brasileiro, ameaçavam invadir esse território, e havia o temor de Portugal de perder a posse das novas terras. Então, por conta disso, eles começaram esse período de ocupação a partir de 1531. Então, a nossa resposta vai ficar assim, gente: para buscar novas fontes de riqueza e proteger o território da invasão de outras nações europeias. Vamos para mais uma questão, certo? Que é a questão de número 5, ok? A questão de número 5 diz o seguinte: os europeus chegaram ao território americano no século XIV
e fundaram várias colônias. Observe o mapa. A gente tem aqui um mapazinho destacando essas colônias. Partes da América do Norte, como a região do atual México, da América Central e da América do Sul, como o território do Peru, fizeram parte dos vice-reinados implantados pelo seguinte país europeu. A letra A diz que foi a Alemanha, a letra B diz que foi a Índia, a letra C diz que foi a França e a letra D diz que foi a Espanha. Eu vou deixar você respondendo essa questão, já já eu volto para conferir a tua resposta. Até daqui a pouco. Agora que você já respondeu a questão de número 5, vamos conferir a sua resposta? Veja só, essa é uma questão que nos dá um mapa aqui como base para a gente verificar, analisar, e ela diz que partes da América do Norte, ok, como a região do atual México, olha só, esse segundo mapa que mostra ali um mapa, uma divisão política mais atual do continente americano, né, destaca o México no território do antigo vice-reino de Nova Espanha, ok? Ele cita também que partes da América Central, ok, e da América do Sul, como o território do Peru, a gente tem aqui o atual Peru, certo? Que fazia parte do vice-reino do Peru, certo? Fizeram parte de vice-reinados implantados pelo seguinte país europeu. Então vamos lá, qual país europeu, certo, colonizou essas terras, ok? Bom, você acertou se você marcou letra D, Espanha. Vamos conferir aqui no mapa os elementos que nos levam a chegar a essa resposta. A primeira coisa aqui, o México, pessoal, o atual México era parte ali do vice-reino de Nova Espanha. Então a gente já tem aqui vice-reino de Nova Espanha, como se fosse uma extensão ali do território espanhol. Além disso, pessoal, a gente tem um outro fator que a gente pode considerar. Se você observar aqui, nessas colônias aqui dos vice-reinos e dessas capitanias, a gente tem atualmente países que falam ali o idioma espanhol como o idioma oficial. Não é o único idioma, mas é o idioma oficial. E isso é ali um sinal, é uma consequência do processo de dominação da Espanha sobre essas regiões. Então, países como o Peru, como o México, certo, falam o espanhol. Então, esses são elementos que nos mostram, né, nos indicam de que a Espanha foi o país da Europa que ocupou essas regiões. E além disso, na aula anterior, nós estudamos que a Espanha, para dominar e ocupar esse território, ela dividiu toda essa vasta área em vice-reinos e em capitanias, e assim facilitar a administração e o controle desses territórios. Ok? Eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão. E vamos lá que a gente tem mais uma questão sobre esse tema. É a questão de número 6. Essa questão, gente, ela nos dá aqui algumas alternativas para a gente analisar cada uma delas e indicar se elas são falsas ou verdadeiras. Ok? Eu vou deixar você fazendo essa análise. Já já eu venho para conferir a tua resposta e até daqui a pouco.
Agora que você já respondeu essa questão, vamos conferir as suas respostas. Olha só, a gente tem aqui algumas afirmativas e a gente vai caracterizar cada uma delas ali e indicar se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Vamos lá para a letra A. A letra A diz o seguinte: a França só ocupou os territórios do norte do continente americano. Gente, será que é isso? A França só fundou colônias na região norte do continente americano? Bom, nós vimos na aula anterior que não. A França fundou a cidade de Quebec e também a colônia da Louisiana na América do Norte, mas ela também fundou uma colônia ali no território atualmente ali das Guianas. E também a França chegou a ocupar territórios aqui no onde hoje é o Brasil, que antigamente fazia parte ali do domínio de Portugal, só que os portugueses expulsaram os franceses posteriormente. Então, por conta disso, a alternativa A está incorreta, ela é falsa, ok? Vamos para a letra B. A letra B diz: Nova Amsterdã, um povoado fundado pelos holandeses em 1623, após passar para o domínio inglês, deu origem à cidade de Nova York. Bom, gente, essa afirmativa ela está correta. A atual cidade de Nova York, certo? Ela já foi ali o antigo território da Nova Amsterdã, que era uma colônia ali fundada pelos holandeses na região da América do Norte. E olha só, gente, esse território, posteriormente, ele também passou a fazer parte do território dos Estados Unidos. A letra C diz: o mercantilismo é um conjunto de práticas econômicas que tem como uma de suas características a intervenção do Estado. Olha só, você acertou essa questão se você marcou como verdadeira. Gente, nós vimos na aula anterior, certo, que o mercantilismo ele é um conjunto de práticas realizados pelos estados absolutistas, ok, com o objetivo de acumular riquezas. E essas práticas elas foram desenvolvidas naquele contexto mesmo das monarquias absolutistas, dos governantes que tinham ali muitos poderes em suas mãos e tomavam decisões em várias esferas ali da sociedade. A letra D diz que no século XVII os ingleses fundaram na América do Norte 13 colônias, denominadas de colônias de exploração. Bom, gente, essa afirmativa, ela começa ali falando algo que é muito correto, de que os ingleses fundaram na América do Norte as 13 colônias. Até aí, tudo bem, ok? O problema vem no finalzinho da afirmativa que diz que essas colônias elas eram denominadas de colônias de exploração. Bom, gente, entre as 13 colônias fundadas pela Inglaterra na América do Norte, haviam algumas colônias que foram colonizadas segundo o modelo de exploração que praticava a agricultura de plantation. Porém, essa não foi uma característica de todas as colônias fundadas pela Inglaterra naquele território. Haviam também as colônias de povoamento, que eram as colônias que estavam mais ao norte e na região mais central do território ocupado pelos ingleses naquela época. Então, portanto, essa afirmativa ela é falsa, ok? Eu espero que você tenha conseguido acertar essa questão e também espero muito que você tenha conseguido esclarecer alguma dúvida, que tenha conseguido fixar esse conteúdo aí, que é um conteúdo muito interessante e muito importante para a gente entender a nossa história. Eu te agradeço pela tua atenção, te parabenizo pela tua dedicação e eu te espero na próxima aula.